dentro do tema da antijuridicidade que a gente estava vendo, aquelas outras causas são chamadas de causas legais, porque o Código Penal as enumera, né? Sei lá que artigo que é, mas está lá no Código Penal. Agora, existem outras causas chamadas de causa acima da lei, supralegais, que excluem a ilicitude. A exemplo, a insignificância do bem lesado, ou seja, a insignificância do delito, também chamado delito de bagatela. É uma coisa assim boba, tola. Um exemplo que tem caído muito em provas. Vocês podem examinar a apostila desse curso de oficial de justiça, existe lá, corrupção passiva. Funcionário público que recebe vantagem indevida. Então, o funcionário público já recebe o seu salário, ele não pode receber nada a mais porque é indevido. Ele recebe o que é devido. Além disso, é indevido. Entretanto, um lixeiro da prefeitura que no final de ano ganha um panetone de um munícipe, né, que mora numa das ruas pelas quais onde o lixeiro passou o ano inteiro passando por lá. Vejam, o panetone não é devido para ele. Seria, teoricamente, uma vantagem indevida, uma corrupção passiva. Um funcionário público ganhando, em razão da sua função, uma vantagem, alguma coisa. Mas a lei tem entendido que pela insignificância do delito, do valor, do bem e da falta de relação com a função, onde o funcionário pudesse se corromper com aquele pequeno valor, não há crime. Então, isso cai na prova, porque se um funcionário receber qualquer vantagem, vai caracterizar um crime. Mas se essa qualquer vantagem for tão insignificante que não tenha relação razoável com a corrupção, não haverá crime, portanto. É mais uma causa excludente da antijuridicidade e não prevista em lei. É uma causa acima da lei, que o bom senso determina. Agora, o consentimento do ofendido. Então, muitas vezes, há lesões corporais. A lesão corporal vai do nível mínimo, lesão corporal leve, ao gravíssimo, como uma amputação, né, como a perda da capacidade laborativa para o resto da vida. Agora, um simples hematoma, né? Se eu brigar aí na rua com alguém e der um empurrão, a pessoa cair e se machucar, ficar um roxo aqui, é uma lesão corporal leve. Agora, um casal de namorados, né, numa atividade mais emotiva ali, um dá um chupão gostoso no pescoço do outro, causa aquele roxão de morcego aqui. É crime? Não. O consentimento prazeroso do ofendido não é crime nesse caso. É mais uma causa, gente, que o bom senso determina não ser crime. Tá? Uma causa supralegal de antijuridicidade. Vamos agora ao último elemento constitutivo do fato típico, do crime. Um elemento é o fato típico, segundo a antijuridicidade, e o terceiro elemento, culpabilidade. Culpabilidade tem por definição a reprovação social daquela conduta. Assim, para reprovar uma conduta, é preciso saber se o agente possuía alguns elementos que envolvem a reprovação. Uma vez que, quais são os elementos? Só para falar primeiro. Condições psíquicas, possibilidade de conhecer a ilicitude e inexigência de conduta diversa. Examine. Uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, uma pessoa que caiu dentro de um tambor de pinga, acidentalmente, se afogou bebendo 800 litros de pinga, ficou num ganso maluquético, tirou a roupa, saiu pelado, balançando tudo que tinha para balançar na rua. Mas vejam, ele tinha condições psíquicas de não agir daquele jeito, de controlar o seu sentimento? Não, foi acidental, ele caiu, ele foi fazer o concerto de um tonel de pinga, num alambique, caiu dentro, bebeu todas e saiu groguinho. Então o que ele faz não está dentro das condições psíquicas normais, ou seja, é uma conduta que não é reprovável porque falta a ele o quê? Segurança. Segurança de saber o que está fazendo, de querer fazer uma ou outra coisa com
àquela normalidade razoável dos homens normais. Então, faltou um elemento, já não há reprovação nessa conduta. O segundo, possibilidade de conhecer a ilicitude. Aqui nós vamos examinar que não é a alegação de não conhecer a lei que exclui o crime. Não, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando não conhecer essa lei, porque ela é publicada e formalmente torna-se conhecida de todos. Mas existem alguns elementos integrantes do fato típico que podem ser do desconhecimento razoável da pessoa. Por exemplo, existe no Código Penal um crime que fala do estupro por violência presumida. Então, qualquer homem que mantenha relação sexual com uma menina de até 14 anos, ele vai praticar estupro, mesmo que a menina aceite, mesmo com o consentimento dessa menina. Por quê? A menina com 13 anos, ainda não fez 14 anos, me desculpe, sem completar os 14, ela não tem lógica na cabeça. Então, a lei fala, é violência presumida. Então, um homem que pratica relações sexuais com uma menor de 13 anos, pratica estupro, mesmo que ela consinta. Agora, imagine só a seguinte situação. O rapaz sai de um baile, 4, 5 horas da manhã, encontra lá uma moça alta, bonita, né, peitão, cabelão, bocão vermelho, não sei o quê. Vamos pro choque? Vamos. Tá, na hora. Sai, vai pro motel e depois descobre, né, alguém fala, alguém denuncia e diz que aquela menina, né, que ele achou que era uma moça formada, treinada, do treino já, tinha 13 anos apenas. Então vejam, a diferença entre não conhecer a lei e desconhecer que uma pessoa possua um elemento caracterizador de crime já é diferente. Não sei se deu para vocês entenderem. Uma coisa é não saber que aquilo é crime. A outra coisa é não saber que aquela moça tinha apenas 13 anos pela aparência que apresentava. Então, existe a possibilidade de conhecer a ilicitude naquele caso? Não, não existia pela aparência da moça, não tinha jeito de achar que uma moça daquele tamanho tinha 13 anos. Porque na cabeça da gente, 13 anos é aquela criancinha, né? Tem trancinha, brincando com bonequinha, né? Fazendo coisinha, aquelas brincadeirinhas boas. Não com pai de 4 horas da manhã, moça grandona, enorme, né? Criada no pitucão, na ração, para boi mesmo. Então não tem jeito, é diferente, bem diferente de 13 anos. Então não houve a possibilidade de conhecer a ilicitude. Outro caso, inexigência de conduta diversa. Então aqui também falta a reprovação, quando não se exige conduta diferente daquela pessoa. O caso aqui é da obediência hierárquica. Então um funcionário, vejam, vocês vão estudar no direito administrativo que quando um funcionário recebe uma ordem, ele tem duas opções: ou cumpre ou representa, dizendo que não vai cumprir quando ela for manifestamente ilegal. Agora, a ordem que não for manifestamente ilegal vai ser cumprida pelo funcionário. Então, aqui nós temos um pouco de exercício regular de um direito, nós temos um pouco de falta de reprovação. Por quê? Como eu disse, o funcionário tem duas opções: ou cumpre ou representa quando for manifestamente ilegal. Se não for manifestamente ilegal, não é exigida outra conduta dele, e ele tem de cumprir aquilo. Assim, se um funcionário recebe uma ordem de um chefe: olha, pegue esse computador e leve até a oficina tal. Olha, é manifestamente ilegal isso? O chefe mandando o funcionário levar um computador a uma oficina para ser consertado? Não, ele age. Agora, se o chefe passou aquele computador para o dono de uma oficina dar sumiço nele, num peculato, num crime de peculato, o funcionário público que participou daquilo não tem culpa nenhuma, não tem conduta reprovável, pois é bem razoável que um chefe mande consertar um equipamento da repartição. E era manifestamente ilegal? Não, não era exigida outra conduta dele senão obedecer. Por isso, falta reprovação. Faltou um desses elementos, falta culpabilidade. Faltou culpabilidade, falta um dos elementos do crime. Não há crime, portanto.